Esse vídeo é para você que ama ler, mas como eu, tô com as leituras sempre atrasadas. Eu tenho 4 dicas para te dar sobre leitura, para você ler melhor. E eu vou dar uma quinta, bônus. A primeira delas, tenha um sistema de marcação. Tenha um sistema próprio de marcação. Por que próprio? Porque eu tenho o meu sistema, eu vou dar de exemplo aqui, mas sabe que você tem que ter o seu próprio sistema. Contam que o Jonathan Edwards tinha um sistema tão complexo de leitura, com símbolos e coisas que remetiam a outros manuscritos da ordem da genialidade. Bem, nós não somos gênios como o Edwards, mas cada um de nós precisa ter um próprio sistema de marcação. Como é que é o meu sistema? Eu uso marca-textos, eu uso 2 marca-textos de cores diferentes. Eu uso um marca-texto amarelo, para coisas que me chamam a atenção, e eu uso um marca-texto vermelho ou rosa, para coisas que me chamam muita atenção. Geralmente, quando eu vou usar numa aula, num sermão, num artigo, o que eu vou citar está em vermelho. Então, quando eu bato o olho no livro, eu sei aquilo que é muito importante, aquilo que me chama atenção. Porque na maioria das vezes é isso que sobra depois de uma leitura. Você tem uma impressão. Acabou de ler alguma coisa sobre o Kuyper, por exemplo. Você sabe que tem um livro lá que fala alguma coisa dele em tal capítulo, mas você não lembra exatamente. Ninguém vai lembrar, tá? Não é sua culpa só, não. Ninguém lembra. Só que se você tem um sistema de marcação, você vai lá, abre, procura e você bate o olho e vê o que é importante. E mais uma coisa que também diz respeito a essa primeira crítica, anote no livro. Tem gente que não gosta, meu Deus, você é um psicopata, você tá marcando livros, escrevendo, mas é importante. Por quê? Eu faço anotações a lápis. Coloco 2 ou 3 palavras que resumem aquele parágrafo. Por exemplo, conversão do Kuyper, política kuiperiana. Então, com isso, o que eu tô fazendo? Eu não preciso ler o parágrafo inteiro depois que eu for consultar o livro. Eu vejo lá, aqui fala sobre política kuiperiana, eu sei o que é importante, tá de amarelo, o que é muito importante tá aqui, ó. E pronto. Você tem um sistema próprio de marcação que vai facilitar muito o seu trabalho. Essa é a primeira dica. Segunda delas é conheça o seu próprio ritmo. Porque tem muita gente que usa aquelas metodologias tipo Pomodoro, né? Leia 25 minutos e descansa 5 minutos. Mas não funciona para todo mundo. Por quê? Porque tem gente que tem um ciclo de concentração menor do que 25 minutos. Você tem que se conhecer. Todo mundo tem um ciclo de concentração. Todo mundo concentra durante um tempo, para e precisa de 30 segundos, 1 minuto desfocado para voltar. Você tem que se conhecer. Você tem que ir se observando se o seu ciclo de concentração é de 10 minutos. Se for de 10 minutos, se respeite. Toma uma água, deu 10 minutos, para 1 minuto. Toma uma água, toma um café, levanta e depois volta, senta, lê mais 10 minutos. Descansa 1 minuto, toma um café, levanta, mais 10 minutos. Você fazendo isso, você vai ampliando o seu tempo. Você começou lendo 10, daqui 2 semanas você está lendo 12, daqui 1 mês você está lendo 15, e aí até você lê 40 minutos. Todo mundo tem um circuito de tempo limitado, ninguém concentra assim indefinidamente. Então todo mundo vai ter que se conhecer e se respeitar. Agora, tome cuidado, e essa é a minha terceira dica, com aquilo que atrapalha a sua leitura. No meu caso, celular. Mantenha longe fisicamente aquilo que te atrapalha na sua leitura. Por quê? Se você tá lendo, você tem 15 minutos, 20 minutos de concentração, aí nos seus 2 minutos que você se dá pra desconcentrar e voltar, você pega o celular, acabou. Você vai ficar 25, 30 minutos no celular. É diferente você pegar um copo d'água, tomar e voltar a ler. O celular, você vai ficar tentado a ficar olhando ele o tempo todo. Então, por exemplo, quando eu vou ler, eu deixo o celular longe. Pra eu não ficar assim, será que alguém mandou mensagem? Deixa eu dar só uma olhada aqui no WhatsApp, deixa eu só olhar aqui no Instagram, e aí você acaba com a sua leitura. Então não faça isso. Inclusive, essa é uma das coisas que fazem com que eu anote no livro. Voltando à primeira dica, tem muita gente que gosta de anotar fora do livro. Quando você faz isso, você quebra a sua concentração. Você tá lendo aqui, aí você para digitar no computador e você tem que voltar aqui. Quando você tá lendo o livro, você já tá aqui, ó, você passou, só voltou a ler. Entendeu? Você pode escrever no final do livro, você pode escrever num caderninho junto do livro, não tem problema. Crie seu próprio método, é a primeira regra. Mas eu acho que isso compromete menos a sua atenção. Então, a primeira regra é preste atenção em sistemas próprios de marcação. Segundo, preste atenção em como que você se comporta. Terceiro, tire fisicamente aquilo que te atrapalha, no caso, o celular. Quarta dica, saiba que você vai precisar fazer releituras. O grande segredo de quem lê e lê bem e lê muito não são só as leituras, são as releituras. A pessoa
sabe que ele leu aquele livro lá, fez marcações, tirou ensinamentos dali, só que ele não vai ler aquilo uma vez só, ele vai voltar várias vezes durante a vida dele, ele vai precisar voltar às suas notas, ele vai precisar voltar às suas marcações. Às vezes a pessoa está fazendo um mestrado, uma pós-graduação, o professor passou uma leitura e depois vai ter uma prova de consulta às vezes, ou então uma pesquisa que tem que ser feita, você não fez nenhuma marcação, você não consegue reler, você tem que passar tudo, os olhos todos de novo. Saiba que você vai reler as principais obras, saiba que você vai gastar muito tempo com os clássicos, porque tem muito livro que se repete, tem muito livro que fala a mesma coisa, e se você for dedicar os melhores livros, você vai ter que fazer releituras. E a minha quinta dica, que é um bônus, tem a ver com isso. Sabendo que tem muitos livros que se repetem e sabendo que o nosso tempo é finito, leia os melhores livros. Parece uma dica meio boba, né? Quem quer ler os piores livros? Mas não é isso. Pense no Kuyper, por exemplo, para pegar o exemplo que eu dei aqui. Às vezes você está querendo saber sobre a vida do Abraham Kuyper. Tem uns 4 livros em português que falam sobre isso e uns 30 em inglês que falam sobre isso. Aí você vai comprar os 4 livros em português para quê? Eles vão ficar se repetindo, você vai ficar com aquela sensação de que tudo é a mesma coisa, que você não está saindo do lugar e você vai perder tempo. Pergunte para alguém que saiba minimamente sobre Kuyper onde que está o melhor livro sobre a vida dele. Vai lá e compra. Às vezes vai ser em inglês e você vai precisar gastar um dinheiro a mais, você vai ter que gastar um pouco mais de sua concentração para ler em outro idioma, mas você vai ter que fazer isso uma vez só. Você vai ler o melhor livro, você vai ganhar em qualidade de leitura, você vai fazer suas marcações e você não vai ficar lendo livros que vão ficar se repetindo. Por exemplo, comentário bíblico. Os comentários bíblicos são todos iguais, é um citando o outro. Então procura qual é o melhor comentário bíblico. Vai lá, compre ele, gaste um dinheiro a mais, mas saiba que você está investindo na sua biblioteca. Por quê? Dica anterior é, você vai ficar relendo essas coisas. Você vai lá de novo. Então é melhor ler a melhor obra sobre o assunto do que ficar lendo 4, 5 obras medianas sobre ele. Essa é a minha dica. Eu espero que as suas leituras sempre estejam atrasadas, porque é sinal de que você vai estar lendo, mas você vai ler com mais qualidade.